versículos número 1 ao 10. Muito feliz de estar mais um dia aqui na casa do Senhor. Minha esposa e minha filha estão pela lá e mandaram um abraço para os irmãos. A descançar de estar em comunhão com os irmãos. Amém? Amém. Quem achou que amém? Amém. Colossenses capítulo número 3 diz assim: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui na terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Versículo número 5. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é idolatria. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena no falar. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da natureza que se renova para o pleno conhecimento da imagem daquele que a criou. Aleluia! Mais uma vez, Senhor, estamos aqui na tua presença, Pai. Nesta campanha, Senhor, que a qual o Senhor tem ministrado em nossos corações, Pai. Eu te peço nesta hora, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa manifestar na tua igreja, Pai, assim como o Senhor manifestou a tua palavra a mim, Senhor, e que nós possamos sair daqui impactados e transformados pelo poder da tua palavra. É isso que eu te peço, desde já te agradeço por toda a oportunidade de ter chego aqui nesta casa, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém. Por ele assentar, irmão. Primeiramente, é bom dizer, né, que o inimigo até tentou, mas como nós temos tentado aqui durante esta campanha, nada e nem ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Parar este culto, e ele vai acontecer conforme a condução do Espírito Santo. Essa palavra, em nome de Deus, me trouxe essa palavra, ela já vinha ardendo no meu coração há um tempo, e Paulo ele é bem enfático nesse texto. Paulo escreve a carta à igreja de Colosso por duas razões. A primeira é que estavam fazendo uma falsa doutrina na igreja, tentando tirar a centralidade e a supremacia de Cristo da sua palavra. E Paulo ele combate essa falsa doutrina, e também isso no capítulo 1 e no capítulo 2. Só que no capítulo 3 e no capítulo 4, Paulo ele dá sequências de exortações práticas para a igreja em Colosso. Práticas que você pode avaliar na vida de um cristão, na sua conduta cristã. Então, a primeira palavra que eu quero liberar aqui: não adianta a gente ter fé, não adianta nós dizermos que temos no Senhor, se nós não vivemos uma conduta cristã pautada na verdade do Evangelho. Isso é necessário na nossa vida. Nós precisamos testemunhar com a nossa vida aquilo que nós acreditamos. E Paulo ele vai dizer nesse texto sobre a nova criatura, sobre a velha criatura e a nova criatura, que basicamente nós sabemos que o Novo Testamento vem mediante ao batismo, a qual João Batista começou a exercer lá atrás, cumprir toda a justiça e se consagrar a Deus pela sua missão. O segundo é para se identificar com os pecadores, que somos nós. Nós, como pecadores, nos batizamos, confessamos a Cristo. O batismo é uma confissão pública de fé. É quando você confessa ao mundo que você crê na palavra do Evangelho e que você quer viver uma vida nova. Então Cristo ele quis se associar a nós, embora ele não tivesse
a qual Deus chama os seus filhos ao arrependimento, ao batismo. Então, esses foram os pilares que Jesus se batizou. E aí nós temos esse exemplo e nós fazemos esse exemplo na igreja. É a palavra de Deus que passa a habitar na sua vida. E com isso a Bíblia diz que você precisa buscar as coisas do alto. Buscar as coisas do alto, irmão, é muito complicado, porque nós vivemos nessa terra. Nós passamos por dificuldades, nós precisamos de certas coisas terrenas. E não é pecado você buscar as coisas terrenas. Só que a sua mentalidade, a sua mente, o seu olhar não pode estar fixado nas coisas da terra. Você precisa buscar, primeiramente, as coisas celestiais, que é a vontade de Deus. E nesse contexto, buscar de fato nós chegarmos e termos um coração contrito e quebrantado para exercer a vontade do Senhor. Às vezes nós viemos à casa do Senhor, mas a gente vem e pede, sendo que a oração não é um monólogo. A oração não é só para você falar com Deus, mas também para você se ajoelhar e ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos a voz do Senhor através da leitura da palavra, mas também ouvimos o Espírito Santo quando estamos orando. Quando nós oramos buscando as coisas do céu, o Senhor ele fala, ele lembra coisas que você precisa fazer, um perdão que você precisa liberar, uma pessoa que você precisa ajudar, uma mentalidade diferente que o Senhor traz para nós. E no versículo de número 2 vai dizer: pense nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra. Esse texto me fez levar em Filipenses 4, versículo de número 8, a qual a Bíblia diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. A Bíblia é bem fácil de dizer várias coisas que precisam estar na nossa mentalidade, na nossa mente. E nós precisamos focar nessas coisas, porque ao buscarmos isso, nós nos tornamos verdadeiros cristãos, cristãos que pensam nos interesses de Jesus Cristo. Nós não podemos colocar os nossos interesses, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos acima da palavra de Deus, acima do que o Senhor quer para nós. E no versículo de número 1, ele vai dizer que Jesus está sentado à direita de Deus. Irmãos, quando nós cantamos, nós nos tornamos como os anjos, porque eles estão adorando ao Senhor a todo tempo. Então, quando nós levantamos e entregamos a nossa adoração, nós nos tornamos como os anjos. Quando nós estamos pregando o Evangelho, ou quando você está evangelizando alguém, você se torna como os apóstolos, você se torna como os discípulos, você se torna como Paulo, Pedro, João. Você está falando aquilo que era a oportunidade que aqueles homens tiveram, e isso é muito gratificante. Mas, quando você dobra o seu joelho e você ora e intercede por alguém, você se torna como Jesus, porque a palavra de Deus diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos e despremidas, e que Jesus está sentado à direita do Pai, intercedendo por você, meu irmão. Aleluia! E caminhando para o versículo de número 3, ele diz: porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. 4. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Irmãos, quando nós morremos para o velho homem e ressuscitamos de uma nova criatura, nós precisamos entender que a verdadeira vida está oculta em Deus. E quando o Senhor ele se manifestar, nós nos manifestaremos com Ele em glória. Porém, neste corpo, neste tempo, nós precisamos buscar as primícias e as vontades do Espírito Santo. Porque o Senhor ele não vem buscar uma igreja despreparada. O Senhor ele
ele voltará para buscar uma igreja santa, perfeita e imaculada, sem manchas e sem rugas. E a esperança que nós temos é que, quando o Senhor vier, não haverá mais morte, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais luto, porque Ele é a verdadeira vida. Quando o Senhor se manifestar, nós viveremos o plano de Deus no Éden, a vida perfeita que Deus planejou. Então nós precisamos estar preparados e caminhando para viver essa verdade com o Senhor. E aqui Paulo começa a endossar o caldo, porque Paulo ele vai dizer no versículo 5 que nós precisamos fazer morrer a carnalidade, fazer morrer as coisas terrenas, as coisas desta terra. E a Bíblia diz que o homem carnal, ele não consegue discernir as coisas do Espírito de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Então a carnalidade, ela nos limita ao pleno conhecimento de Deus. Quando nós estamos na carne, nós não conseguimos ter vontade de ir à igreja, nós não conseguimos ter vontade de ler a Bíblia. E não, isso não é normal. Um cristão que passa a semana sem sentir o prazer e a vontade de ler a palavra de Deus, isso não é normal, irmão. Isso é a carnalidade já começando a tomar espaço. Mas o Senhor é poderoso para destruir e ressuscitar o Espírito novo na sua vida. E Paulo dá uma sequência de carnalidades, de coisas terrenas. A primeira que Paulo diz é a imoralidade sexual. E essa tem sido um grande problema na sociedade e, infelizmente, no meio cristão. Porque nós confrontamos o homossexualismo com base na palavra e dá certo, confrontamos o lesbianismo, confrontamos a fornicação, porém, existem muitos filhos de Deus, ou que se dizem filhos de Deus, que caem nesse pecado da imoralidade sexual. Irmãos, Paulo ele é muito enfático em dizer: façam morrer. Nós precisamos fazer morrer todo tipo de carnalidade. Ele diz impureza, impureza, paixões, maus desejos e a avareza, que é a idolatria. Nós infelizmente vivemos numa sociedade muito sensualizada. Isso são coisas que Satanás traz para atrair o cristão e tirar o tempo de devoção a Deus. Aí muita gente vai dizer: eu não consigo pensar nas coisas do alto, eu não consigo buscar as coisas de Deus. Porém, você está intertido na carnalidade, você está intertido nas coisas que são de baixo, que são da terra. E é inevitável, irmãos. Então nós precisamos lutar contra isso. E aí você vai dizer: então eu nunca mais vou pecar. Não, nós vamos pecar porque nós somos falhos e pecadores. Porém, você precisa entrar numa batalha. A palavra de Deus, ela diz que o Espírito milita contra a carne. Aquilo que eu não faço, eu faço. Aquilo que eu não quero fazer, eu faço. E aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Então é uma luta constante. Se você é cristão e não passa por uma batalha espiritual, enfrentando o pecado, tendo que negar o pecado, meu irmão, você está vivendo uma vida errada. Você não está vivendo uma vida correta na conduta cristã da palavra do Senhor. Por quê? Nós precisamos viver isso, porque é uma libertação. Tem coisas que infelizmente nos dominam, porém nós precisamos de libertação. E meu irmão, escuta o que eu vou te dizer: não se prenda a um culto. Não se prenda a falar: meu irmão, não tem mais culto de libertação na igreja, não tem mais culto de libertação por aí. Meu irmão, não é o culto que te liberta. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não é o culto, não é a igreja, é a palavra do Senhor que vai te libertar de qualquer jugo pecaminoso. E a Bíblia vai continuar dizendo que é por causa destas coisas que a ira de Deus virá sobre os filhos da desobediência. A ira de Deus virá, irmão, isso é certo. A ira do Senhor,
ela virá no dia que o Senhor se manifestar nessa terra. E como nós temos vivido, como nós temos aceitado a nossa ressurreição em Cristo. Porque quando você está vivendo essas coisas, você só precisa olhar para Cristo, olhar para a palavra de Deus, que você vai sentir no seu coração. O Espírito Santo vai te confrontar e vai te trazer ao arrependimento. E nós não podemos querer viver essa ira de Deus. Graças a Deus, você é salvo, você congrega, você vem à igreja, você lê a palavra e glória a Deus por isso. Você vai estar no céu com o Senhor, amém? Amém. Vai estar no céu com o Senhor. Porém, muitos vão estar com o adversário no inferno. E essa é a verdade da palavra. Nós não podemos, no tempo que nós vivemos hoje, negligenciarmos essa verdade. Muita gente diz: esse negócio de céu é ilusão, o inferno não existe, o inferno é na terra. Não, você não sabe o que é o inferno. Se você acha que o inferno é na terra, o inferno é provavelmente 1000 vezes ou 1.000 vezes pior. Não queiramos experimentar essa ira de Deus, porque Deus é misericordioso, sim. Deus é bondoso, sim. Deus tem paciência, sim. Porém, um dia Ele vai manifestar a sua paciência contra os filhos da desobediência. E Jesus, certa feita, Ele chama os fariseus de filhos do diabo. Se Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo, quem somos nós para negligenciarmos que quem está na carne, quem está mergulhado no pecado e não quer se arrepender, não é filho do diabo? Aí você vai ver em muitas igrejas ou em muitos lugares as pessoas falando: não, eu sou filho de Deus. A pessoa vive uma conduta completamente distorcida da palavra de Deus, mas fala: Deus me ama, Deus te ama, irmão. Mas um dia a ira dele vai se manifestar. E se você não se arrepender, você vai sofrer deste cálice. E a palavra do Senhor ela continua dizendo: agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: ira, indignação, maldade, blasfêmia, linguagem obscena não falar. Não mintam uns aos outros. Irmão, Paulo ele aperta mais ainda. Porque se você chega e fala: Gabriel, aqueles pecados lá, eu não cometo. Eu não caio em moralidade sexual, eu não me relaciono com a natureza, eu não vivo essas coisas. Aí Paulo ele vem: não tá bom então, né? Então, escute isso aqui. Aí ele vem e traz esses relatos. Coisas que no dia a dia, às vezes nós falhamos e nem percebemos. Coisas que estão aí, cotidianas. Você vai, se ira. Aí tem muito cristão hoje que acha que fala palavrão, não tem nada demais. Não está escrito. É a palavra de Deus que fala. Então nós precisamos vigiar, não só nesses atos que são absurdos aos olhos dos homens, mas esses simples atos que estão no nosso cotidiano. Nós precisamos de fato olhar para a ressurreição, olhar para o Cristo ressurreto e entender que nele nós podemos vencer esses pecados. Quando você olhar para já, com Pedro não tem mais jeito, eu não consigo vencer isso. Meu irmão, olhe para Jesus, porque quando você olha para Jesus, você consegue vencer qualquer tipo de pecado. Nós precisamos olhar para Jesus. É olhando para Jesus que nós vencemos esses pecados e essas tentações que nos assolam. E a Bíblia continua dizendo: uma vez que vocês se despediram da velha natureza com as suas práticas, ou seja, você abandona a velha natureza com as suas práticas de nova natureza, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Irmãos, quando nós abandonamos o pecado, quando nós abandonamos a nossa vida
secular, a nossa vida velha, nós precisamos entender que nós precisamos caminhar no pleno conhecimento de Cristo, no pleno conhecimento da verdade de Cristo. E o que é esse pleno conhecimento? É quando você entende que na ressurreição de Jesus você foi lavado, remido e santificado. Você ganha autoridade sobre o pecado e sobre Satanás para vencer a morte, vencer o pecado, vencer a tentação. Porque o seu Senhor, Ele venceu a morte, Ele venceu Satanás e Ele venceu o pecado. Então é olhando para Jesus que nós vencemos o pecado. E aí você pode olhar e falar: cara, mas é muito difícil, eu não consigo seguir a Cristo. Porque, infelizmente, tem pessoas que se batizaram, tem pessoas que desceram as águas, mas não nasceram de novo. E aí uma vez eu estava na matriz e eu ouvi o pastor Mateus, eu não lembro o sobrenome dele, era um culto só de você desce as águas. Quando você faz esse movimento simbólico, você precisa entender que se você não levanta ressurreto juntamente com Cristo, você só morre. E quando você está morto, você vive no pecado. Muitas pessoas estão lá fora vivendo no pecado, porque estão mortas espiritualmente. Então nós precisamos entender o peso da ressurreição de Jesus. Jesus, ele pagou um alto preço. Ele pagou um preço de cruz. Jesus foi obediente até a cruz. Até que ponto nós estamos obedecendo? Até que ponto nós estamos vivendo o verdadeiro Evangelho? Até que ponto nós estamos sendo cascas vivas para essas pessoas que estão mortas? Porque para você trazer um morto à ressurreição pela palavra de Deus, você precisa primeiro ter ressuscitado juntamente com Cristo. O morto não tem como trazer o morto à vida. Jesus disse isso. Os fariseus são guias cegos que guiam outros cegos. Não tem como. Quem está cego não consegue guiar um outro cego. Então você precisa ter uma vida, você precisa ressurgir juntamente com Cristo e entender que o fruto do Espírito, ele se busca uma vida entendendo a ressurreição do Senhor. Glória a Deus. E tem mais uma coisa que é interessante, porque nós às vezes não conseguimos vencer muitas coisas relacionadas à guerra. Porém, quando nós olhamos para a cruz, nós enxergamos, eu não estou falando para Jesus, estou falando olhando para a cruz, o sacrifício da cruz. Nós conseguimos enxergar e entender o amor de Deus para conosco. Eu estava conversando com o pastor Marcos ontem, e a gente falando sobre filhos, né, que agora esse falar de filhos, né, conversa sobre filhos. E eu conversando com o pastor Marcos, eu falei: pastor, eu estava na maternidade, e aí, lendo a Bíblia, eu me lembrei do versículo conhecido, João 3,16, que fala: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para toda aquele que não conheça, mas tenha eterna. E aí eu olhei para a Cecília e eu falei assim: oh Deus, eu não consigo não. Eu não conseguiria ter esse amor de entregar a minha filha pelos outros ou pelos irmãos. É porque é difícil você falar que é entregar para alguém que você não conhece, porque Deus nos conhece. Deus entregou Jesus para aqueles que Ele conhece e aqueles que Ele chamou. Então eu olhei para ela e eu falei: meu Deus, ela é tão bonitinha, ela é tão fazer. Aí eu pensei: eu não consegui. Mas esse é o mistério. Esse é o mistério do Evangelho. Nós não conseguimos entender o amor de Deus. Você pode procurar, você pode estudar, você pode buscar, fazer o que você quiser. Você não vai conseguir compreender o amor de Deus.
O amor de Deus, ele ultrapassa barreiras. Então, a única coisa que cabe a nós é recebermos esse amor e entregarmos o nosso melhor a Ele. Aleluia. Entregarmos de fato a sua vida a Ele. Quando você pensar que eu não consigo lidar com a cara daquela irmã, daquele irmão, eu não gosto da igreja, eu sou fraco, eu não quero ir, eu estou chateado. Irmão, lembre da cruz do Calvário. Lembre que Ele deu o seu filho pela sua vida, para te resgatar das garras de Satanás, da condenação eterna e te trazer para uma vida ressurreta e juntamente com Cristo e viver eternamente ao lado dele. Esse é o amor de Deus. E quando vai ser o pastor, eu gostaria de fazer uma oração que essa palavra ela possa arder no seu coração, que você possa sair daqui entendendo que uma vida ressurreta ela depende de uma conduta cristã genuína. Uma vida de ressurreição com Cristo ela depende de uma batalha espiritual todos os dias contra o adversário. Eu não vim aqui, irmão, pregar para você hoje que Deus vai trazer ressurreição no seu sonho, no seu projeto, no seu carro do ano, na sua casa, Ele pode fazer isso e Ele vai fazer. Porque eu creio, assim como o irmão Márcio pregou, e ele disse: eu amo a minha fé, a fé dos irmãos. Aquela palavra foi liberada, irmão. Cabe a você crer e executar. Mas o que eu vim aqui te propor hoje é que Deus ele está disponível para te dar um renovo espiritual, para te dar uma ressurreição espiritual. Você que está desanimado, eu estou desanimado nessa história. Deus pode ressuscitar o teu ânimo. Deus pode ressuscitar a tua coragem. Deus pode ressuscitar aquele mal médico que foi falado a você que não tinha mais jeito. Mas nós cremos que a última palavra ela vem do Senhor. Você viverá um ano de ressurreição. Este ano de 2024, eu quero professar que você vai orar como você nunca orou. Você vai buscar como você nunca buscou. Que você vai pensar em coisas que você nunca pensou antes. Deus vai te dar uma palavra. Deus vai te dar um ânimo. Deus vai te dar vida para você discipular e trazer para a casa de Deus. E trazer para Cristo. Esse é o plano de Deus. O pensamento de Deus. Os interesses de Jesus. É que nós saiamos destas portas e busquemos almas que estão jogadas no inferno e trazemos para a ressurreição. Trazemos, quando terminar essa campanha, quando o pastor der fim a essa campanha, não saia da igreja, não saia dessa campanha colocando a sua esperança e a sua fé nesses 12 dias. Meu Deus! Não coloque a sua fé de que Deus vai trazer ressurreição na sua vida nesses 12 dias, porque nós cremos. Você viver coisas extraordinárias do Senhor. Curva a cabeça, ore com fé.